Turma, boa tarde, tudo bem? Vamos começar mais uma aula, ainda falando de projeto de pesquisa, né, que a gente está dando andamento, né? Na aula passada eu tirei dúvidas, né, sobre a escolha do tema, né, como construir a problematização, né, do trabalho. Então hoje a gente vai dar continuidade. Hoje, pessoal, a gente vai falar de citação científica, ou seja, como vocês podem citar trabalhos científicos, né, artigos no projeto de vocês, né, no projeto de pesquisa, onde vocês podem citar os artigos na problematização, podem citar na metodologia, em materiais e métodos, né? Então, hoje a gente vai conhecer como é que a gente pode citar os artigos científicos. Então, pessoal, tem uma regra da ABNT como a gente pode citar os artigos científicos. Então, hoje eu vou explicar para vocês como é que se pode citar os artigos. Eu pedi antes para vocês já começarem a fazer a problematização, para vocês terem contato com a pesquisa de artigos, visualizar os artigos. Então, hoje eu vou complementar essa questão da problematização que eu pedi para vocês fazer com a forma de citação, como é que vocês podem citar os artigos científicos. Então, é a nossa aula de hoje. Então, pessoal, o que é citação? A citação científica, pessoal, é uma forma de reforçar uma ideia, uma informação, um raciocínio, ou seja, é uma forma de oferecer ao leitor um respaldo sobre o que você está escrevendo, sobre a veracidade da informação que você está passando. É uma forma também da gente aprofundar o conhecimento. Por exemplo, vocês escolheram um tema, né? Teve uma pessoa que me disse que queria trabalhar com corretivos da acidez do solo na cultura da mandioca, por exemplo. Então, você pode comentar da cultura da mandioca, né? A importância social, a importância econômica também, a importância alimentar, né? Fonte de nutrientes. E aí, pessoal, você pode falar com as palavras de vocês, mas vocês também, para reforçar o que vocês estão falando, para dar maior credibilidade ao trabalho de vocês, ao projeto, é importante que vocês façam citação de artigos científicos para fortalecer, aprofundar aquela informação. Então, pro leitor, dá maior credibilidade ao trabalho de vocês, reforça o que vocês estão comentando. Então, para fazer isso, a gente vai estudar hoje na aula de hoje como é que a gente pode fazer a citação de artigos científicos. Então, pessoal, tem dois tipos de citação. Tem a citação direta e a citação indireta. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os dois tipos de citação que vocês podem estar fazendo no trabalho de vocês. Então, pessoal, o que é a citação direta? A citação direta ela também é chamada de citação literal, textual ou transcrição, né? Ou seja, pessoal, resumindo, a citação direta é uma transcrição fiel da informação que foi passada pelo autor daquele texto. Ou seja, você vai transcrever ou reproduzir de forma fiel, né, aquele trecho original que foi escrito pelo autor daquele artigo. Então, por exemplo, vocês estão pesquisando, né? Eu pedi para vocês pesquisarem, baixarem artigos científicos sobre o assunto que vocês vão trabalhar no projeto de vocês. Então, por exemplo, professora, eu estava lendo lá um artigo e encontrei uma citação muito interessante que ficaria bom no meu trabalho. Então, eu peguei aquela informação que o autor do artigo escreveu e coloquei no meu projeto. Então, isso a gente chama de citação direta. Por que direta, pessoal? Porque vocês vão transcrever para o projeto de vocês os trechos iguais ao
autor. Você não pode alterar nada, você não pode alterar a pontuação, você não pode alterar a grafia, o idioma. Aquele trecho que você retirou daquele artigo, pessoal, tem que ser idêntico. Você não pode mudar nada do original. Então, aquela citação, daquele trecho que você tira de um artigo e coloca no seu projeto, tem que ser idêntica ao original. Aí a gente chama de citação direta. Entenderam, pessoal? Então, essa é a forma de citação direta. E, pessoal, alguns cuidados tem que tomar quando se trabalha com citação direta. Uma delas é não abusar da citação direta no trabalho de vocês. Por exemplo, no projeto de vocês de pesquisa, por exemplo, na problematização, é o local onde vocês mais vão utilizar citações. Mas, por exemplo, não abusar das citações diretas. Porque as citações diretas, pessoal, vocês não fazem nenhuma alteração. Vocês vão transcrever do mesmo jeito que o autor escreveu. Então, vocês não têm nenhum trabalho. Na citação direta, vocês não têm nenhum trabalho. Vocês apenas copiam e colam no projeto de vocês igual o autor. Então, esse tipo de citação, ele pode ser citado, professora? Sim, ele pode ser citado, pessoal, mas não deve abusar, não deve encher o trabalho de vocês apenas de citação direta. A gente vai ver mais na frente que tem a citação indireta, que é a mais indicada. Já já a gente vai aprender o que é a citação indireta. Mas a gente não deve abusar da citação direta, pessoal, porque vocês só copiam e colam o trabalho de vocês. Então, eu posso utilizar, pode, em alguns trechos, mas não deve abusar. E evitar, pessoal, fazer citações de trechos de autores muito longas, evitar copiar mais citações curtas quando for utilizar. Vamos ver, por exemplo, alguns de vocês podem ter essa dúvida. Mas, professora, e se eu copiar a citação de um autor que eu vi num artigo? Eu vi o autor lá, ele informou algo interessante, só que eu esqueci de colocar o nome dele, de citar o nome dele no meu trabalho. Eu apenas copiei e colei o trecho igual, mas esqueci de citar o nome do autor. Tá errado? Tá errado, pessoal. Vocês não podem esquecer de citar o autor. Vocês têm que dar credibilidade a quem fez essa pesquisa, quem desenvolveu. Não pode esquecer. Se vocês esquecerem e colocarem no trabalho de vocês, isso pode dar até cadeia, que a gente chama de plágio, quando você copia uma informação que não é sua. Ou seja, você tentou se apropriar de algo que não é seu, indevido. Então, a gente chama na comunidade científica, a gente chama de plágio. E isso dá cadeia. Então, vocês não podem esquecer de colocar o autor que citou essa informação. Isso é muito importante, pessoal. Então, copiou aquele trecho, aquela informação, não esquece de colocar o autor que disse isso. Isso é muito importante. Não pode esquecer de forma alguma. Porque senão dá a entender que quem disse essa informação foram vocês e na verdade não foram. Isso pode dar cadeia. Então não pode esquecer de citar o autor daquele artigo que disse aquela informação. Então, pessoal, eu vou mostrar a vocês, eu coloquei aqui demonstração, vou mostrar a vocês um artigo científico, só para mostrar a vocês as citações diretas. Ó, temos aqui esse artigo científico, é um artigo meu, ó, autores, aqui aparecem os autores, Gilmara Pereira da Silva, que sou eu, e Renato de Melo Prado, que foi meu orientador no mestrado e doutorado. Então, nós dois publicamos esse ano esse artigo, Crescimento da Soqueira da Cana-de-Açúcar, em relação à adubação nitrogenada associada ao uso de corretivos. Então, nós publicamos na revista Acta, do Instituto Federal do Maranhão. Então,
Vocês observam. Então, esse artigo é meu. Então, vamos lá na introdução, ó. Aqui é a introdução do artigo, que é como se fosse a problematização. O nome é diferente, mas se trata da mesma coisa. A gente também vai abordar sobre cana-de-açúcar, vai abordar sobre adubação nitrogenada, que é o tema do meu artigo. Vamos abordar também sobre corretivos da acidez do solo, como o calcário. A gente está abordando isso na introdução. Como se fosse a problematização de vocês, que vocês vão trabalhando no artigo. Observa, pessoal, tem várias citações aqui que eu faço no meu artigo. Por exemplo, ó, eu coloco aqui, apesar do silício ser considerado um nutriente de planta, ó, aí eu cito aqui esse Epstein 2009, porque foi Epstein 2009 que disse que o silício não é um nutriente de planta. Então eu digo, apesar do silício não ser considerado um nutriente de planta, porque Epstein 2009 disse que o silício não é um nutriente de planta. Por que eu não disse isso? Porque não foi eu que descobri que o silício não é um nutriente de planta. Por exemplo, foi Epstein que disse que ele não é um nutriente de planta. Então eu peguei e fiz a citação dele. Então eu estou dizendo que essa informação não é minha. Por que eu sei que não é uma informação minha, pessoal? Porque eu estou colocando a citação do autor. Então, quando eu coloco a citação do autor, a gente subentende que isso é dessa pessoa aqui que citou. Então, vocês abrem esse artigo, vocês vão ver que essa informação quem disse foi esse autor. Quando, pessoal, um artigo não tiver citação em um trecho, isso quer dizer que quem disse foi o autor do trabalho. Por exemplo, aqui, ó, nessa parte aqui eu não coloquei citação. Vocês observam, não tem citação. Por que não tem citação? Porque quem disse essa informação fui eu que criei essa informação e coloquei. Então, por isso que não tem citação, porque foi eu que disse. Então, quando vocês baixarem um artigo e algum texto não tiver citação, porque essa citação é do autor desse artigo. Então, por exemplo, esse trabalho meu, vamos dar um exemplo, vocês vão baixar, alguém vai trabalhar nessa área de cana-de-açúcar com corretivos num projeto, é um exemplo. Ah, professora, eu achei interessante esse trecho aqui que a senhora comenta, eu poderia utilizar no meu projeto. Aí, o que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão copiar esse trecho e vão colar no projeto de vocês, mas vocês não podem esquecer de colocar os autores. Nesse caso, sou eu, Gilmara Pereira da Silva, e o professor Renato de Melo Prado. Então, nós dois somos os autores desse trecho. Então, na hora que vocês forem transcrever e copiar o projeto de vocês, vocês não podem esquecer de colocar os nomes, porque isso pode dar problema posterior. Ah, professora, como é a forma que a gente faz essa citação? Eu vou ensinar já já. Mas o importante é que vocês tenham essa informação em mente. Então, pessoal, tem dois tipos de citação direta. Citação direta curta e citação direta longa. Vocês já aprenderam comigo que é citação direta, né? A gente viu que citação direta é eu transcrever, retirar trechos do artigo original, né? Copiar, transcrever para o meu, por exemplo, para o meu projeto de forma idêntica ao que o autor escreveu. Eu não posso alterar a vírgula, a pontuação, o idioma, nada. Eu tenho que copiar e colar igualzinho o autor. Então, isso é chamada de citação direta. A gente viu também que eu não posso abusar das citações diretas. Por quê, pessoal? Eu não tenho nenhum trabalho nas citações diretas. Eu apenas copiei e colei o que uma pessoa já falou sobre isso. Então, eu não devo abusar de citações diretas no meu texto. Então, a gente tem dois tipos de citação direta. A curta e a citação
longa. As citações direta curta, pessoal, a principal característica é que ela deve ter no máximo 3 linhas. Ela não deve ultrapassar esse número de linhas, no máximo 3 linhas. Então, é a identificação que é uma citação direta curta. Então, se eu ver que só tem 3 linhas, eu sei que é uma citação direta curta. E, pessoal, nas citações diretas é obrigatório o número de páginas. Tanto na direta curta como na direta longa, é sempre necessário indicar o número de página, ou seja, o local onde você extraiu esse trecho. Agora, pode às vezes acontecer, pessoal, de um material que vocês retiraram, aquele trecho, aquela informação, não ter página, ele não ser paginado. Aí, se não tiver página, vocês deixam em branco, não colocam o número de página. Só nesse caso de exceção, mas é muito difícil a gente ter um artigo, um arquivo que não tenha número de página. Tá ok? Então, por exemplo, pessoal, vamos voltar aqui. Vamos de novo no exemplo desse artigo. Por exemplo, eu disse que a gente poderia cadê? Eu falei a vocês que eu poderia tirar partes, né? Aqui, ó. Eu mostrei a vocês que essa parte aqui, quem disse essa informação fui eu. Foram os autores do artigo. Que se vocês quisessem, vocês poderiam tirar essa informação para o trabalho de vocês, mas teria que citar os autores, que no caso seria eu e o professor Renato, que somos os autores desse artigo. Só que nesse caso, pessoal, na citação direta tem que colocar a página. Então, vocês veriam aqui e iriam observar qual é a página desse artigo. Ó, aqui ele tem página 49. Então, vocês teriam que colocar na citação a página 49. Que toda citação direta, independente se ela é curta ou se ela é longa, tem que se colocar um número de página. Já, pessoal, eu vou mostrar um exemplo que fica mais fácil de identificar. Outra coisa importante, pessoal, não é recomendado eu copiar uma citação feita por outro autor. Vamos voltar lá para o artigo. Por exemplo, eu disse aqui que vocês poderiam copiar aquela informação, aquele trecho que eu mostrei, né? Porque, ó, eu disse a vocês que vocês poderiam copiar esse trecho. Porque quem disse essa informação? Foram os autores. Como é que eu sei que foram os autores? Porque não tem nenhuma citação. Então, indica que quem escreveu isso foram os autores. Então, eu posso utilizar porque quem disse isso foi os autores. Agora, pessoal, deve evitar citar um artigo, fazer citação de citação. Por exemplo, eu disse aqui que apesar do silício não ser considerado um nutriente de planta, aí eu cito aqui Epstein 2009. Ah, professora, por exemplo, eu vou falar de silício no meu projeto. Eu posso copiar esse trecho? Não é proibido, pessoal, mas deve-se evitar copiar essa citação. Por quê? Porque quem fez a citação foram os autores, não foram vocês. Então, se deve evitar se fazer citação de citações. Ou seja, nesse caso, os autores desse artigo foram nesse trabalho e leram essa informação e citaram. Agora, não deve se fazer citação em cima de citação, porque quando vocês copiam essa informação e colam no artigo, no projeto de vocês não sabem se essa informação é verdade. Por quê? Porque vocês não checaram nesses autores se eles escreveram isso. Então, para evitar erro, passar informação errada, é sempre importante eu só copiar informações daquele autor daquele artigo. Se eu quiser copiar essa informação, eu tenho que ir lá no artigo desse autor para ver se realmente ele disse isso. Eu sempre tenho que confirmar. Então, eu não posso
fazer citações feitas por outros autores. Se deve evitar. Não é proibido, mas se deve evitar. Então, pessoal, outras características. Já disse, né, que a característica da citação direta curta é no máximo 3 linhas, né? Não deve ultrapassar 3 linhas. E outra característica da citação direta curta, pessoal, o trecho que você copia ou transcreve para o seu projeto, ele deve ser identificado com aspas duplas no início e no final do trecho, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Na citação direta curta, além de ter no máximo 3 linhas, de ter a presença da página, também deve ter aspas duplas para identificar o início e o final da citação. Ah, professora, eu estou confusa porque é muita informação. Então agora a gente vai mostrar aqui exemplos para facilitar. Ó, pessoal, aqui a gente tem uma citação. Ó. De acordo com Costa e Piriotec, 2019, página 107, o direito ao corpo deve ser compreendido finalisticamente, ou seja, como base de toda a experiência do ser. Então, o que a gente entende aqui, pessoal? Por exemplo, a pessoa aqui foi lá nesse artigo e fez essa citação do autor. Observe, pessoal. Como é que é feita a citação? A citação ela é feita pelo sobrenome do autor. Eu vou colocar aqui um exemplo. Vou colocar meu nome, que o artigo lá é o meu artigo, né? Gilmara Pereira da Silva, né? É meu nome. Além do meu nome, naquele artigo que eu mostrei para vocês, também tem o nome do meu orientador, né? Que eu disse a vocês. Professor Renato de Melo, com 2 L. Prado. Isso aqui. Então, vou botar até outra cor aqui. Pronto, azul. Então, ó, o artigo. Esse artigo aqui, se eu quero citar ele, pessoal, meu artigo, aqui vocês vão pegar esse artigo meu para citar, né? Fazer citação no projeto de vocês. Como é que eu faço a citação? Então, ó, vocês observam, no artigo vai aparecer o nome completo, ó, dos autores. Aí, o que vocês vão fazer? Como é que eu faço a citação desse artigo? Pessoal, vocês têm que pegar o sobrenome final dos autores. Nesse caso, qual é o sobrenome final? Silva, no meu caso é Silva. No caso do professor Renato é Prado. Então, como é que eu faço a citação? Vai ser Silva e Prado, né? Silva, porque é meu último sobrenome. Prado, porque é o último sobrenome do outro autor. Silva e Prado. Aí, entre parênteses, eu vou lá no artigo ver o ano que esse artigo foi publicado. Tudo isso, pessoal, está contido no artigo. Eu olho aqui na parte de baixo, vai ter o ano que foi publicado. Ó, aqui, ó, Acta Tecnológica, o nome da revista, o volume, o número e o ano, ó, tá vendo? 2019. Então, 2019 é o ano que foi publicado. Então, eu venho aqui e coloco 2019, vírgula. Aí, agora eu tenho que colocar um número de página. Lembra lá, pessoal? A citação direta, ela tem como característica transcrição fiel, né, do que o autor falou.
ter o número de página e ter a presença de aspas duplas. Então, eu vou ter que ver o número de página desse artigo. Então, eu venho no artigo e olho o número de página. Então, pessoal, eu tenho que olhar o número de página de onde eu retirei aquela informação. Por exemplo, eu retirei aqui na introdução, eu tirei nessa parte aqui, nessa folha 49. Então, eu venho aqui e coloco página 49, fecho parênteses. Então, essa aqui, citação aqui é minha, Silva e Prado, 2019, página 49. Então, aqui são o sobrenome dos autores. Aqui é o ano onde o artigo foi publicado, vocês encontram no artigo, e a página onde vocês consultou. Então, pessoal, é importante eu colocar essa citação, porque se alguém quiser ver, observar essa informação que eu coloquei, eles vão lá procurar Silva e Prado, vai procurar pelo ano e vai diretamente na página. Então, a pessoa vai conseguir encontrar essa informação. Então, é um exemplo de citação. Ah, professora, tenho mais de... Eu não tenho só 2 autores. O artigo que eu peguei não tem só 2 autores. Ele tem 3 autores. Então, aqui a gente tem um exemplo de 3. Então, eu vou colocar o sobrenome de cada um. Ó, um tem o sobrenome Costa. O outro também tem o sobrenome Costa. O outro tem outro sobrenome. Eu coloquei aqui o ano de publicação e a página. Ah, professora, mas eu peguei um artigo que tem mais de 3 autores. Tem muitos autores, tem 5, 6 autores. Como é que eu faço? Aí, pessoal, nesse caso já é diferente a forma de citação. Eu tenho que colocar, eu coloco o sobrenome do último autor. Vou botar em vermelho. Então, eu vou, por exemplo... Vou dar o exemplo do meu artigo. Além de ter 2 autores, por exemplo, o meu artigo tem 5 autores. Então, eu venho, coloco o sobrenome do primeiro autor, que no caso sou eu, né? Silva et al. Esse et al, pessoal, que eu coloquei, indica que tem vários autores. Não tem mais de 3 autores. Et al. Aí sim, aí eu coloco 2019, página 49. Pronto. Tá as aspas aqui. Pronto. Aqui, então, sempre que vocês observarem um artigo, pessoal, e virem que ele tem a expressão na citação et al, significa que tem mais de 3 autores. Quando tem 2, aparece os 2 autores. Quando tem 3, como nesse exemplo aqui, aparece os 3. Agora, se tiver mais de 3, aí eu tenho que colocar et al, para identificar que são mais de 3 autores. E vocês observam, pessoal... Eu vou apagar aqui, pessoal, só para ficar mais fácil. Observa, pessoal, que tem as aspas que eu disse, ó. Tem dupla aspa no início e tem dupla aspas no final. Isso identifica que é uma citação direta. A presença de aspas, o número de página. E por que é uma citação direta, pessoal? Curta. Porque a gente viu que uma citação direta curta, ela tem no máximo 3 linhas. Então, é chamada de citação direta curta. Outro exemplo, pessoal. Na situação 2, a gente vê as aspas, no caso. Nesse caso aqui, a gente primeiro introduz o nome dos autores para depois introduzir o texto. Pode ser feito dessa forma? Pode. Mas eu também posso fazer introduzindo direto o texto e depois o nome dos autores. Observa que quando eu coloco o nome dos autores no final do texto,
o nome dos autores vem dentro do parênteses e vem em maiúsculo. Então, sempre, pessoal, isso é regra. Sempre, vocês vão observar também nos artigos, sempre que os autores vierem no final do texto, eles são em parêntese e dentro, ou eles são dentro do parêntese e em maiúsculo. Então, sempre que vocês observar os nomes dos autores em maiúsculo, é porque eles estão no final do texto, diferente da situação 1. Então, na situação 1, como os autores não estão citados no final do texto, eles estão em minúsculo, só a primeira inicial em maiúscula. Dessa forma aqui, a gente tem os autores e tem o ano de publicação e a página. Agora, quando os autores são citados no final do texto, eles ficam em maiúsculo e dentro do parêntese. Tá ok, pessoal? E observe que a gente observa as aspas duplas. E também só tem, no máximo, 3 linhas. Então, é uma citação direta curta. Esse aqui eu já mostrei. Pessoal, aqui tem um link de citação direta curta, para reforçar o que eu falei hoje estou falando na aula, para reforçar o que eu disse, tem esse link aqui que vocês podem clicar, que é um vídeo do YouTube para reforçar a citação direta curta. Agora, pessoal, a gente vai falar da citação direta longa. A característica, pessoal, desse tipo de citação é que ele tem mais de tem mais de 3 linhas. Então, a gente chama de citação direta longa. Então, é fácil, né, pessoal? Citação direta curta tem no máximo 3 linhas. Citação direta longa tem mais de 3 linhas. Outra característica da citação direta longa é que ela tem, pessoal, um recuo de 4 centímetros à esquerda e também a letra ela é menor do que a letra original do texto. Normalmente sugere um tamanho de fonte 10 e o espaço entre linhas seja simples e sem aspa. Então, pessoal, aqui eu já consigo identificar, além de ter mais do que 3 linhas de citação, de texto, a citação direta longa, ela não tem a presença de aspas, diferente da citação direta curta, que a gente viu que a citação direta curta, ela tem no máximo 3 linhas, tem a presença de aspas inicial e final e tem a numeração de página. Já a citação direta longa, ela também tem o número de página, mas ela tem mais de 3 linhas e ela não tem a presença de aspas. E tem um recuo de 4 centímetros à esquerda. Aqui, pessoal, a gente tem um exemplo para visualizar melhor. Então, pessoal, aqui a gente tem a citação, né, ó. A citação de Lima e Trombete, né? São os autores, né, dessa citação. Vocês observam, como não é no final do texto, só a inicial está maiúscula. Então, como são 2 autores, eu posso colocar os 2 autores aqui. Então, vocês observam o nome, o sobrenome final dos autores, né? O ano de publicação do artigo, a página onde vocês consultou, tá vendo? Ó? Parecida com a citação direta curta, até agora. Só que vocês observam, não tem a presença de aspa na citação direta longa. E a gente consegue identificar, pessoal, que tem um recuo no texto. Se eu retirar do modo de apresentação, ó, se eu clicar aqui, vocês vão ver, ó, recuo de 4 centímetros que é o solicitado nas normas. Então, citação direta longa, o texto, a citação, ela tem um recuo de 4 centímetros à esquerda, sempre à esquerda, como a gente está vendo aqui.
a fonte, o tamanho aqui da letra deve ser menor do que a citação do texto original, então a gente reduz normalmente o indicado a uma fonte tamanho 10, o espaçamento entre linhas de simples. Então aqui a gente tem um exemplo de citação direta longa. Então, pessoal, é muito fácil identificar no trabalho uma citação direta longa, porque sempre vai ter esse recuo de 4 centímetros e o tamanho da letra, a fonte da letra, é menor do que o texto original. Então, a gente consegue identificar que é uma citação direta longa e não tem a presença de aspa. Então, esse é um modelo de uma citação direta longa. E lembrando, pessoal, como é uma citação direta, esse texto aqui ele foi transcrito igual ao original. A diferença é que ele recebeu um recuo de 4 centímetros à esquerda e o tamanho da fonte diminuiu, mas o texto se mantém igual ao original em relação ao conteúdo. Nada mudou. Então, pessoal, para reforçar a citação direta longa, também temos aqui um vídeo do YouTube, né, para reforçar, que vocês podem acessar. Outra questão, pessoal, em relação à citação. Eu disse a vocês que se deve evitar citação de citação, ou seja, vocês citarem um autor de um trabalho que vocês pegaram, por exemplo, vocês pegaram, vamos lá para o meu artigo novamente. Por exemplo, eu vou dar o mesmo exemplo, Epstein 2009. Quem disse isso aqui, ó, os autores citaram Epstein em 2009, só que eu quero utilizar essa mesma citação no meu projeto. Só que aí, eu disse que se deve evitar, né, pessoal? Eu disse que o ideal é vocês irem lá no artigo desse autor e ver se realmente ele disse isso. Mas às vezes, o que acontece? Muitos artigos, eles são pagos para vocês conseguirem baixar. Às vezes você não vai conseguir baixar o artigo imediatamente. Muitos não têm acesso aberto, vocês têm que pagar para ter acesso ao artigo. Aí ocorreu alguma coisa e vocês não conseguem ter acesso àquele artigo, mas vocês querem muito utilizar aquela citação. Aí nesse caso, pessoal, vocês podem fazer a citação, aquela citação no trabalho de vocês. Aí tem uma forma da gente colocar, a gente usa o termo APUD, que indica uma citação de citação, ou seja, não foi vocês que fizeram essa citação, foi outra pessoa. Então, vocês identificam pelo APUD. Então, nesse caso, se uma citação for feita a partir de um trecho já citado por outro documento, né, por outra pessoa, ou seja, uma citação já pronta, copiada, e o pesquisador não tem acesso ao artigo original, então a gente coloca o termo APUD para identificar que foi citado por outra pessoa, então que não foi citada por você. Então a gente dá crédito a quem citou aquela informação. Então, pessoal, utiliza-se a expressão latina APUD, que significa citado por, ou seja, identifica quem citou realmente aquele trabalho, né? Então a gente sempre vai utilizar esse termo APUD para identificar que foi outra pessoa que citou, não foi você, né? Foi outro pesquisador. Mas lembrando, pessoal, eu só devo fazer isso se eu não conseguir ter acesso ao artigo original. Então eu faço a utilização do APUD. Exemplo, pessoal. Por exemplo, afirma Oliveira, ó. Nesse caso, pessoal, aqui temos só um único autor. Então, vem só o sobrenome final do autor. Então, afirma Oliveira 2012. Então, aqui é o trecho que eu quero copiar. Então, eu estou colocando a fonte. Afirma Oliveira 2012, APUD, ou seja, citado por Silva e Araújo 2015, página 101.
18. Então, eu estou fazendo a citação do autor, daquele trecho, daquela informação, e estou colocando que ele foi citado por Silvio Araújo, 2015, né, o ano de publicação desse artigo, página 118. Então, sempre que eu colocar esse termo APUD, pessoal, eu quero dizer que foi citado por outra pessoa, não foi por mim. Então, é importante eu fazer essa identificação. Então, quando vocês virem nos artigos essa informação APUD, significa que foi citado por outra pessoa, não foi por você. Aqui, pessoal, a gente tem um exemplo de citação no início do texto, quando a citação é feita no início ou meio do texto, o autor ele é escrito em minúsculo, né, apenas com a inicial maiúscula. Agora a gente viu que quando os autores, a citação é feita no final do texto, aí sim, aí a gente coloca tudo em maiúsculo, o nome dos autores, como a gente pode observar nessa imagem, todos dentro do parêntese. Então, que a gente tem Oliveira 2012, né, o dono da citação, né, citado ao APUD Silva Araújo 2015, página 118. Aqui, pessoal, também temos um vídeo para reforçar, né, a utilização do APUD, né, citado por outra pessoa. Pessoal, o que acontece muitas vezes na hora da citação direta? Eu disse que a característica da citação direta é você transcrever a informação, um trecho, igual ao original, ou seja, copiar e colar igual, sem mudar nada. Mas às vezes, o que pode acontecer? Mas, professora, por exemplo, meu trabalho é com corretivos da acidez. E eu peguei um trabalho que ele fala de corretivos da acidez, mas além de falar de corretivos da acidez, ele fala de adubação nitrogenada. Mas, por exemplo, meu artigo é dessa forma, ele fala de corretivos, mas fala de adubação nitrogenada. Mas, professora, no meu projeto eu só falo de corretivos, eu não queria falar de adubação nitrogenada porque sai do tema do meu projeto. Eu posso retirar a adubação nitrogenada? Então, pessoal, pequenos trechos eles podem ser retirados para facilitar, melhorar a escrita, né, a redação do autor. Então, é permitido a omissão, a retirada de pequenos trechos. Agora, pessoal, não pode retirar praticamente toda a citação, aí não, mas pequenos trechos, informações, para favorecer o projeto e o trabalho de vocês, vocês podem retirar. Quando algumas palavras não interessam. Mas é pequenos trechos, pessoal, pequenas palavras. Não deve ser frases. E uma coisa, pessoal, importante, vocês têm que ter cuidado para o que vocês tirar aquela informação, aquela palavra, não alterar o sentido final daquela citação. Então, tem que ter muito cuidado na hora de retirar a omissão de palavras na citação. E observe, pessoal, que a parte suprimida, retirada, né, omitida, ela pode ser na parte inicial do texto, né, da citação, no meio ou no final do texto, e ela deve ser substituída pela simbologia colchetes e esses 3 pontos, que significa que essa parte do texto ela foi retirada, omitida. Então, sempre que vocês retirarem, omitir uma palavra do texto, vocês devem colocar esses colchetes, esses 3 pontinhos para identificar a reticência, para identificar que vocês omitiram, retiraram essa palavra do texto. Então, isso pode acontecer, pessoal, tanto em citações diretas curtas, como em citações diretas longas, né? Pode ocorrer a omissão de palavras. Mas, pessoal, não deve fazer isso em demasia. Uma outra vez, quando necessário, vocês podem omitir alguma palavra, colocando sempre
o colchete e os 3 pontos para identificar que vocês retiraram essa palavra. Mas não deve fazer sempre no texto, porque isso acaba desvalorizando o trabalho de vocês. Só quando for necessário mesmo, aí vocês fazem essa retirada de informação. Um exemplo, pessoal, de omissão de palavras, retirada de palavras. Aqui a gente tem uma citação, ó. A utilização do artigo em sala de aula, segundo Gonçalves, 2013, página 18. Então, de novo, pessoal, a citação está sendo feita no início do texto. Então, só em maiúsculo, só a primeira letra em maiúsculo, né, ó. O ano onde o artigo foi publicado, a página onde vocês retiraram essa citação, né? Então, aqui foi colocado colchetes e 3 pontinhos para identificar que foi retirada, omitida essa palavra do texto, né? Então, assim a gente consegue identificar que foi retirado, foi omitido. Mas o importante sempre, pessoal, é não perder o sentido da citação, do texto. E além da omissão de palavras, pessoal, na citação direta, pode ocorrer o acréscimo ou comentário na citação. Então, pessoal, o pesquisador ou vocês, no projeto de vocês podem acrescentar uma informação àquela citação. Importante também é que não perder o sentido daquela citação, daquele trecho, né? Mas se for para ter um melhor entendimento, favorecer o tema do projeto de vocês podem fazer esse acréscimo de comentários. Nesse caso, pessoal, esse acréscimo de comentário, ele é representado pelos colchetes, ó. Aqui a gente tem um exemplo. Então, aqui a gente tem Giovanni, 2012, página 129. Do mesmo jeito, citação no início do texto, só a primeira em maiúscula, o ano de publicação, a página onde foi retirada a informação. Então, aqui a gente tem a citação e tem aqui no final esses colchetes que identificam que essa informação aqui ela foi adicionada, acrescentada à citação. Então, assim a gente consegue identificar que foi você, o autor, que acrescentou ao texto. Agora, pessoal, a gente vai falar da citação indireta. A citação indireta, pessoal, a diferença para a citação direta é que na citação direta a gente copia igual ao autor, a gente não retira nada, nem acrescenta, nem diminui, a gente copia identicamente ao autor, fielmente ao autor, diferente da citação direta. Na citação indireta, pessoal, o que a gente faz? A gente lê a informação do autor e depois reescreve aquele trecho com nossas palavras. Mas a informação principal ela veio do autor. Mas você não copia fielmente igual na citação direta. Você fica livre para falar, comentar com suas palavras. Mas como você utilizou para se basear para você se basear em reescrever aquele trecho, você utilizou um autor, né? Então, esse autor tem que ser identificado no texto. Na citação direta, pessoal, não existe um número mínimo ou máximo de linhas, é aberto. Só se deve evitar citações muito extensas, que é ruim para o entendimento do autor, mas não tem limite, nem máximo, nem mínimo. Agora a gente vai ver os tipos de citação direta. Então, pessoal, na citação direta, indireta, não tem número de página, como a gente pode observar, não tem a presença de aspas, né? Não tem recuo, como tem na citação direta longa, né? Então, nada disso tem na citação direta. Então, na citação direta tem o nome do autor, nesse caso é só um autor, e tem um ano de publicação. Então, vocês observam que na citação indireta não tem um número de página. Então, quando eu vejo esse tipo de citação, eu consigo identificar que é uma citação indireta, porque não tem o número de página, não tem também as aspas, né, duplas, que tem na citação direta. Então, aqui é um exemplo de citação
indireta. Pode ser feita dessa maneira, temos outra maneira que pode ser feita, mas sempre sem aspas e sem páginas. Então, nesse caso aqui, pessoal, essa informação ela não é idêntica ao que o autor escreveu como na citação direta. Não, aqui você já reescreveu com suas palavras, mas citou o autor, por quê? Porque você partiu das informações desse autor. Mas é importante, pessoal, que essa informação aqui, ela tenha sentido em relação ao que o autor está dizendo. Não pode ser algo nada a ver com essa informação, aí não. Tem que ter relação com o autor que vocês citam aqui. Ó, nessa outra citação, ó, vocês observam, o autor já vem no final. E não pode esquecer, quando ele vem no final do texto, as letras são maiúsculas, ó, igual a gente viu na citação direta também. No início do texto, só a primeira letra maiúscula. Final do texto, toda o nome do autor, né, o sobrenome do autor todo em maiúsculo, né, e o ano de publicação. Embaixo também do mesmo jeito. E, pessoal, uma coisa que vocês notaram é que, no caso da citação indireta, em uma citação indireta, quando o autor for colocado entre parênteses, ao final do texto, o ponto final irá apenas após o parênteses. Vocês observam aqui, ó. No caso, Magalhães 2014, o ponto final ele vai depois do parênteses. Na citação direta, o ponto final ele vai antes do parênteses. Então, pessoal, aqui tem um link também de YouTube, né, para fortalecer a informação. Então, pessoal, a gente encerra a aula de hoje. Eu vou passar para vocês um exercício, onde eu vou passar alguns trechos para vocês identificarem se é uma citação direta, se é uma citação indireta, se é uma citação direta curta, longa. Então, eu vou passar umas informações para vocês começarem a entender o que é uma citação. E lembrarem sempre, quando a citação ela for no início do texto, só a primeira letra é maiúscula. Quando for no final do texto, todo o sobrenome do autor é maiúsculo e sempre é dentro do parêntese. Outra coisa que a gente viu, como é que eu faço a citação? Eu pego o sobrenome, o último sobrenome dos autores, né? Coloco, se for citação direta, eu coloco o ano de publicação e a página. Agora, se for citação indireta, eu só coloco o sobrenome dos autores e o ano de publicação. Agora, vimos também, pessoal, até 3 autores eu coloco o último sobrenome de cada autor. Mais de 3 autores eu coloco o termo et al, que significa que são vários autores daquele trabalho. Então, pessoal, eu vou enviar para vocês esse exercício para vocês treinarem, né? Eu sei que é muita informação, porque realmente é muitos termos, né, para entender, mas eu vou passar um exercício para vocês começarem a treinar, né? Porque isso vai ser muito importante para a escrita do projeto, para quando vocês pegarem artigo científico, trabalho de outras disciplinas, vocês vão conseguir identificar citações, os tipos de citação. E eu digo uma coisa, pessoal, esse conhecimento que você está tendo vai dar um diferencial enorme para vocês, principalmente quando vocês terminarem o curso, forem trabalhar em alguma empresa. Então, esse conhecimento de metodologia científica vai ser um diferencial enorme. Vocês vão estar na frente de muitas pessoas que não têm esse conhecimento. Então, eu peço que vocês se esforcem, corra atrás, assista os vídeos para fortalecer, reforçar o conteúdo para vocês realmente aprender. Porque isso é muito importante e vai servir para toda a vida de vocês, não só para a disciplina. Então, pessoal, muito estudo, dedicação. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.